Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bruno Azeu, seu bom amigo, e tá começando mais um episódio do podcast de A a Z, o maior podcast de desenvolvimento pessoal do Brasil. E hoje, o último episódio do ano, e não poderia fechar esse ano de 2025 se não fosse com uma pessoa muito especial para mim, e eu tenho certeza que se tornará especial para você que vê esse episódio. Das pessoas responsáveis por essa minha transformação, por pegar o Bruno revoltado, jovem, louco, inconsequente e ajudar a eu me tornar o Bruno que eu sou hoje. Então, uma pessoa que eu amo muito, ele é teólogo, ele é escritor, palestrante, coach, sacerdote, meu grande sacerdote, amigo, pai, tudo, Rogério Prada. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. É um prazer imenso poder ter você aqui, dividir esse espaço, porque... como eu te falei outra vez, eu vou falar de novo. Tudo isso aqui tem um pouquinho do Rogério. Porque se não fosse você há anos atrás me tirar da rua, me acolher, me abraçar e ter a paciência que você teve comigo, eu não estaria aqui hoje. Então, muito obrigado e estou muito feliz por ter você aqui de novo. A gratidão é minha. Eu costumo falar para as pessoas, quando eu fico triste, de cabeça baixa, eu sempre ouço o início dos podcasts, que esse cara me levanta demais, fala melhor de mim do que eu mesmo, me define de uma forma muito bacana. Mas, brincadeiras à parte, é uma imensa honra e felicidade estar aqui, fechando 2025, num episódio mais do que especial desse fechamento de um ano maravilhoso, incrível, de tantos acontecimentos, de tantas coisas. E bora lá, bora trocar, bora conversar. Bora! E antes de a gente começar esse bate-papo, eu queria fazer um agradecimento especial, né, a 3 empresas, né, que, como todo mundo sabe, né, o podcast ele sobrevive, né? Eu sobrevivo de patrocinadores para poder continuar tocando isso aqui, trazendo convidados interessantes para vocês, trazendo histórias incríveis, transformação pessoal para vocês. E hoje nesse episódio eu fiz questão de fazer o quê? De entrar em contato com algumas empresas que estivessem dispostas a estar aqui nesse episódio, não só divulgando sua marca, mas também fazendo uma boa ação, contribuindo por uma causa maior, um bem maior. Então eu queria falar dessas 3 empresas que toparam estar aqui. Por quê? Porque hoje, né, o recurso, a parte que seria destinada ao podcast vai ser destinada à Setup, a casa transitória de auxílio, né, ao paciente, que a gente vai contar a história, a gente vai falar sobre ela aqui. Então, queria agradecer então a Lien, né, corretoras de seguros, a unidade de Guarulhos, né, eles fazem seguros, né, de carro, seguro de imóveis, seguro de saúde. Se você quiser fazer o seu seguro de saúde, o seguro do seu imóvel com pessoas qualificadas que estão há muitos anos no mercado, entre em contato com a Lien Seguros, né, na região de Guarulhos, a unidade de Guarulhos. Fale com o Emerson, ele te atende a qualquer momento. Se você mandar uma mensagem para ele meia-noite no sábado, ele vai estar te atendendo, super atencioso com os seus clientes, e já estão aí há muitos anos no mercado. E queria agradecer aqui, Emerson, obrigado aí por estar colaborando por uma causa maior, por estar aqui, além de estar aqui no podcast pela 2ª, 3ª vez no ano, mas também está contribuindo para um projeto social, para algo maior. Então, muito obrigado por esse bom coração e pelo ótimo profissional que você é. E também agradecer a REC, né? A REC é uma empresa, né, de informática que ela é especializada em desenvolvimento de websites, e-commerces, EAD, sistemas, né? Eles atendem sempre a sua necessidade, né? Eles contam ali com profissionais competentes que com amplo conhecimento ali no Kino, né? Que fala, como é que fala? Você que manja disso aí. Know-how? Isso, então você falou melhor que eu, né, na área de design e programação, e também, né, eles fazem a criação de layout, né, faz toda a parte de identidade visual do seu site que você quiser. Então, se você tem uma empresa que quer levar ela para o digital, quer criar o site com sua característica, sua identidade visual, para você poder começar a ganhar dinheiro, faturar em 2026 com e-commerce, né, website, só entrar em contato com a REC, né, meu grande amigo Renato, obrigado também aí por estar com a gente aí nesse grande projeto, né, com um coração bom de poder estar aqui, não só para divulgar a sua empresa, mas também para contribuir com essa causa maior. E também vamos falar do Ateliê Cartoarte, né, que é o quê? Nada mais do que
uma papelaria personalizada que ajuda as pessoas a se organizarem, né, e melhor e presentear. Você pode presentear as pessoas, né, com utilidade e criatividade. Por que eu deixei a ateliê por último? Porque quando eu também fiz essa proposta para ela estar aqui em troca de uma boa causa para poder fazer a doação para a Setup, você estaria aqui. A Andréia, nossa grande amiga Andréia, mandou um presentinho para você especial. Então, tô te mandando esse presente da Andréia. Pediu pra você abrir aqui, pra você ver, né? E também recebi um mimo também, né? Pra não falar que não, recebi também, que eu vou abrir também aqui, junto com você. Se você, galera, quiser aí também, aí, ó, coisas personalizadas da sua empresa, tá? Com profissionais já há muito tempo no mercado, renomados e que fazem tudo personalizado, só entrar em contato aí com Ateliê Cartoarte, né? Andréia, nossa amiga Andréia, que bonitinho, ó. Cada um de nós é um universo. Olha que lindo aí, ó. Ela faz agenda personalizada, eu ganhei também um caderninho de anotação no meu aniversário, um monte de coisa aí, ó. Olha que lindo, caneta. Inclusive tem um papel semente, que ela falou que tem aí também, que é pra você plantar manjericão, que é a semente de manjericão. Inclusive, isso! Que legal isso. É um papel semente, vocês que não sabem, hein? Papel semente nada mais é do que um papel que ele não vira descartável, né, pai? Você pode colocar ele na terra normal e ele acaba virando um manjericão. No caso dela, um manjericão, mas tem inúmeras sementes diferentes, né? Então, obrigado, Andréia, por estar aqui. Né? Isso. Obrigado pelos mimos, obrigado pelo presente, né? Foram muito bem recebidos aqui. Andréia, esse ano ano passado, me deu um calendário. E todo o trabalho que ela faz é diferenciado, porque é realmente diferente de tudo que as pessoas podem imaginar. Ela consegue colocar ali a mãozinha dela em um produto e ela diferencia esse produto. É como se fosse uma customização dos produtos que ela faz. E ela me deu um calendário e ela conseguiu tirar da minha rede social as fotos principais de cada mês do ano. Então, quando virava a página, tinha algo muito significativo ali naquela foto representando aquele mês. Então, ela tem um cuidado, né? Ela tem aquele série. Como é que o capricho. Exatamente. As pessoas falam do capricho. Vai além. Isso, então. E quero, antes de tudo, agradecer esse carinho dos patrocinadores para com a Setup. Agradecer o Emerson, o pessoal lá de Guarulhos. Agradecer ao Renato da REC, que inclusive há muitos anos atrás ajudou a gente, as instituições, as nossas mídias, o site das nossas ONGs, foram todas desenvolvidas por ele. Então são pessoas que já caminham aí um tempinho com a gente, e receber esse presente de Natal é muito bom e aquece o coração. Eu falei com eles, vou falar com as pessoas certas, porque eu sei que eles já estão envolvidos, já conhecem o projeto, porque assim, você sabe, né? As pessoas hoje em dia, elas têm meio que preconceito, acham que tudo é farsa, né? Vou ajudar, será que vai ou não vai? Então por isso que eu fiz questão de entrar em contato com pessoas que conhecem a causa, porque saberiam que não é desviado, não é para algo que não é verdadeiro. Então, por isso que eu entrei em contato. Então, obrigado, Renato, obrigado, Andréia, obrigado, Emerson, por estar aí colaborando, ajudando pra gente nesse episódio de hoje, fazendo esse episódio acontecer e ainda contribuindo aí para que possamos, né, aumentar um pouco o caixa do Setup, que a gente sabe que é muito difícil. Né? Isso. Manter. Que é o principal. Então, vamos começar esse bate-papo. Eu queria começar esse bate-papo, estão falando exatamente dela. Já que a gente falou aqui um pouco sobre o projeto social, que é o principal, né? Que a gente tem lá, que a gente trabalha. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Qual foi a ideia? O que significa Setup? Para as pessoas que não sabem e não conhecem. Essa semana, especialmente, a gente teve um presente de um dos grandes gigantes que trabalham conosco, o Hospital Graac. Convidou para que a gente participasse de uma homenagem junto da assistência social do hospital. E isso é um reconhecimento de todo o trabalho que a gente já faz há 10 anos. Então, 2025, ele trouxe para a gente muitos frutos e contemplou, na verdade, a gente entra 2026 meio que com a nossa missão concretizada no sentido de tornar essa ONG
uma ONG vista pelas pessoas, respeitada pelo nosso trabalho. Você falou da dificuldade que a gente tem das pessoas acreditarem no projeto. Por conta da malandragem de muitos, a gente paga um preço muito caro, porque todos os dias a gente tem que provar para as pessoas e para a sociedade que nós somos uma ONG idônea, que cuidamos de pessoas, que temos uma transparência para com as nossas questões. Então, chegar aqui nessa semana e falar da Setup é com um sorriso no rosto mesmo e a sensação de dever cumprido, sabe? Uhum. Então, é um projeto que lá atrás, 10 anos atrás, a gente não sabia como iria começá-lo. Eu juro para você, talvez já tenha até dito isso em alguma outra oportunidade, mas sabe quando você sabe o que você quer fazer, mas você não sabe como desenvolver aquilo? E daí joguei para o universo, chegou a Lígia como um presente de Deus na nossa vida. Quando conversei com a Lígia em uma oportunidade, eu falei, casou e eu acho que essa mulher tem para me oferecer a metade que estava faltando para eu instituir o meu projeto. Daí nós começamos o projeto. Hoje, depois de 10 anos, eu falo isso abertamente, mas não falaria no primeiro ano, naquele primeiro momento. Mas eu tinha uma parte da ideia e de tudo que seria constituído ali. E mesmo a Lígia, como assistente social, chegando para mim e fazendo toda a parte ali da assistência social, eu confesso que eu não sabia meio como que aquelas pessoas chegariam, como seríamos contactados, como que a gente... como que eu iria contactar alguém para vir para a casa que eu estava abrindo. Então, qual que é o caminho? Não sei te dizer muito ao certo, porque cabe a Lígia e o trabalho que ela fez lá atrás, mas chegou na Páscoa, nós recebemos um pedido de acolhimento de uma criança, e essa criança foi a primeira que esteve ali. Depois de 2 ou 3 dias chegou um outro convite de uma criança paraguaia. Daí a cabeça ficou meio embaraçada, porque a gente não tinha nem chegado o primeiro paciente e o segundo já era estrangeiro. Já era estrangeiro, então, já. para quem não via uma perspectiva de como os brasileiros entrariam na nossa instituição, como que os estrangeiros chegaram? Então, a coisa foi se desenrolando de uma forma que eu acredito que foi o universo trabalhando junto de toda a energia que a gente colocou ali para o nascimento desse projeto, para o crescimento desse projeto. E hoje, depois de 10 anos, eu acredito que a gente tenha ultrapassado a meta de mais de 500 famílias atendidas ao longo desse tempo. E com muita gente de fora, recebemos crianças da Guiana, Guiana Francesa, Venezuela, acho que umas 15 ou 20 crianças nos últimos 2 anos. Então é uma casa que se abre cada vez mais à necessidade do outro, sem que a gente tenha nenhum tipo de julgamento ou preconceito ou triagem para que a pessoa esteja ali. Basta que ela esteja necessitando de ajuda e esteja vindo para São Paulo para fazer um tratamento, seja ele de câncer ou um transplante, qualquer outra situação que a gente possa oferecer. Hoje a casa acolhe, né? Aumentamos em 2025, a gente fecha esse ano também com uma felicidade extrema. Iniciamos 2025 com a reforma da casa, foi um transtorno. Nossa, então, obra. Imagina, você tá na tua casa, você faz uma obrinha lá na tua casa. Imagina o transtorno. Agora coloca dentro dessa casa 25 famílias. Que não tinha como tirá-las para fazer Então você imagina reforma. o transtorno que foi, mas quando a gente junta pessoas que estão dentro de um mesmo propósito, tudo contribui e ajuda. Então a gente percebe que os movimentos que foram criados pelas próprias mães e as crianças foi um movimento de adaptação. Elas vibravam com cada conquista. Eu lembro quando fizemos a inauguração da parte externa da casa, que parecia pequena, mas quando a gente cobre a área externa e a gente abre aquela área para as crianças brincarem, quase 50 metros de quintal que não era utilizado virou um espaço de convivência. E é muita muito coisa. gratificante, é muito bacana esse tipo de situação. Então,
Hoje a gente chega no finalzinho do ano com a nossa meta cumprida, a casa em ordem, com os leitos constituídos, conseguimos camas novas para todos os leitos, colchão novo para todos os leitos, reformamos cozinha, compramos freezer novo que estava precisando. Ou seja, esse ano foi um ano de muitas bênçãos. Apesar de toda e qualquer ONG como a nossa, que não tem recursos do Estado, do governo, a gente vive ainda aquele milagre mensal de fechar as contas e sobreviver e chegar ao próximo mês e dar tudo certo. Então, com todas as dificuldades que a gente carrega nesse tempo de 10 anos, estamos felizes com o resultado atingido. Então, hoje, a casa não é somente uma casa que abriga crianças para tratamento de câncer em São Paulo. A casa é a casa que abriga crianças que vêm para transplante cardíaco no Dante Pazanese, pessoas que vêm para transplante de fígado. Não acolhemos mais somente 2 pessoas, não é somente o paciente e a mamãe. Então, vem muito paciente, mamãe e doador, né, que é um protocolo diferenciado, de tempo de estadia na casa, de acompanhamento do hospital. Mas o resumo do resumo é que, acima de tudo, Bruno, nós vencemos em 2025, é dezembro de 2025, como instituição não governamental e sendo ali erguida e sustentada por seus patronos, padrinhos e voluntários, nós podemos dizer que sobrevivemos em São Paulo, né? Uma cidade gigante, essa megalópole, onde tudo é mais difícil, mais caro, né? O custo de vida aqui é muito alto. Isso mesmo. Semana passada, com todos os eventos climáticos que a gente teve, um dos pacientes que voltaram do hospital do Graac, um Uber, saiu para a gente quase R$190 a viagem do Uber. A gente está falando de uma única viagem de retorno do paciente do hospital para a casa transitória. Daí você multiplica isso por todos os que estão ali e faz vezes todos os dias que praticamente essas crianças vão todos os dias para o hospital. Então é muita coisa. Não, é isso. Tá falando de muita coisa. É isso que eu ia perguntar para as pessoas que não entendem e não sabem o que é uma casa transitória, qual é a funcionalidade dela. Então eu queria que você explicasse um pouco o que é uma casa transitória, para as pessoas que estão vendo entender melhor, e o que a casa transitória dá de suporte, o que ela faz. Porque aí as pessoas, que nem você falou do Uber, que é uma coisa que para muitos nem imaginava que acontecia, mas é bom esclarecer porque as pessoas entenderem o grau de dificuldade que a gente possui, né, para manter essa casa, tudo, e para as pessoas verem que às vezes quando a gente tá pedindo ali uma doação, uma contribuição, uma ajuda, não é para só dar um alimento ali para elas ou para pagar um aluguel. Existe muita despesa envolvida para dar um suporte, uma vida adequada para aquelas pessoas que ali estão, né? Sim, então, sim. o que é uma casa transitória? O que uma casa transitória faz para os pacientes? A gente pode criar uma historinha. Imagina que você está em Boa Vista, em Roraima ou no Tocantins. Você faz parte da minoria, você não tem recursos, e você vai para o hospital com um filho, com uma filha, e descobre ali que essa criança tem um câncer. E ali na tua região você não tem condição de tratar, porque os recursos são escassos, até mesmo da rede pública. E você precisa vir a São Paulo para salvar o teu filho ou a tua filha. Se ali, onde você vive, você já não tem todos os recursos que são necessários, como que você pensa em chegar aqui em São Paulo, com todos esses custos que a gente tem de moradia, de alimentação, de transporte? Como que essa pessoa vai sobreviver aqui? Então, quando ela toma a decisão de vir e comunica isso para a assistência social do hospital, que é do local ali da pessoa, de origem, essa assistência social entra em contato com a assistência social dos hospitais daqui de São Paulo, onde a criança vai fazer o tratamento, e eles fazem o pedido do acolhimento para nós. Então, quando essas crianças com as mamães chegam aqui em São Paulo, a gente recepciona eles ou no aeroporto ou na rodoviária, e a partir do momento que a gente pega eles, a gente tem a responsabilidade de oferecer todo o suporte até o momento em que eles retornam para casa,
na finalização do tratamento ou no momento em que tem uma suspensão ali de químio, rádio, de exames, né? Eles têm alguns protocolos, às vezes eles voltam para casa por diversas vezes, alguns ficam fixos aqui na casa, mas entenda que a casa transitória, a casa de apoio é a casa deles. Então a gente oferece a moradia, a alimentação, a gente oferece o transporte, o apoio psicológico, oferecemos a nossa amizade, o nosso carinho, oferecemos o nosso tempo e quem mais ganha em toda essa história somos nós. Com todos os aprendizados, a troca cultural, porque tem gente de tudo quanto é lugar. Então, você chega lá na casa transitória hoje, talvez você venha almoçar algo que seja da culinária venezuelana, Sim. ou do Tocantins, ou do Amazonas. Então, a gente vai descobrindo ali um pedacinho de cada lugar desse mundo, né, gigante, e reflete isso na nossa vida, né, em aprendizado, em tudo. Mas, enfim, a gente entende que a casa transitória, ela é o local onde os pacientes ficam para não precisarem estar internados em um hospital. Eles estão internados? Estão. Eles vão todos os dias para o hospital fazer medicamento, exame, passar com os médicos? Vão. Só que eles retornam para a casa deles. A gente tem um grupo que é Grupo das Mães da CETAP. E é muito comum elas referirem, olha, eu estou voltando para casinha, olha, eu estou indo para casa. Sim. E da mesma forma, você participa intensamente e muito próximo disso, você sabe que tem crianças dentro da instituição que não tem referência de uma casa além da nossa casa. Exatamente. Crianças que, quando o médico dá uma alta de 2 semanas, olha, eu vou te dar uma alta de 2 semanas, você vai para tua casa. Essa criança, quando chega lá na origem, ela não tem ali nenhum vínculo com aquele lugar. Por quê? Porque ela passou praticamente a maior parte da vida dela dentro da nossa casa. Exatamente. Então, é muito interessante a gente olhar por esse lado de adaptação. Tem crianças que estão com a gente dentro da casa há 5 anos, 6 anos. Né? E essas crianças têm 7, 8 anos de idade. Então, a referência que elas têm de família somos nós. Exatamente. Né? Às vezes falam ali com irmãos, com pai, com avós, mas é a chamada de vídeo. Então, é a família virtual. Né? Que por diversas vezes, quando essas crianças voltam para a origem porque tiveram ali um tempinho de descanso, são crianças que quando chegam ali na casa delas, elas se sentem envergonhadas de encontrarem pessoalmente aqueles que só encontram pela chamada de vídeo. É outro mundo, né? Parece que é outra coisa. Mundo. Nossa casa tem o diferencial que nós não estabelecemos protocolos que são muito comuns dentro dessa área das casas transitórias. A maior parte delas tem ali uma rotina de horário de café da manhã, horário de almoço, horário de entrada e de saída, quantidade de banhos que você pode tomar por dia. As pessoas não têm acesso à alimentação de forma livre, então tem ali cozinha separada, lavanderia separada. A nossa casa tem esse diferencial. Nós podíamos estar já muito grandes. Hoje nós temos à disposição 14 leitos, e esses leitos eles são ocupados e desocupados diversas vezes ao longo do mês, e nós conseguimos atender a uma média de 25 a 30 famílias por mês. Mas leitos são 14. É que tem crianças que vêm, ficam 3 dias, Sim. 5 dias, uma semana. Só que o nosso diferencial, a casa é a casa deles. Então, as mães se organizam para cozinhar, para arrumar a casa, para fazerem o café da manhã, o almoço, a janta. Elas tomam banho a hora que elas querem, elas banham seus filhos a hora que elas querem. Então, o único protocolo que nós temos na instituição é o horário fixo do transporte. Então, 6 da manhã, 1 da tarde e 18 horas. É o horário de trânsito em que uns vão, outros vêm, no transporte de aplicativo, que a gente usa para mandar e para buscar essa molecada nos hospitais.
Tirando isso, a casa ela é livre de todo e qualquer protocolo. Elas abrem a geladeira quando querem, cozinham quando querem, elas fazem o que elas querem porque é a casa delas. Então, isso eu tomo até um certo cuidado e eu sempre chamo muito a atenção da Lígia e dos voluntários, porque é preciso tomar uma certa cautela, principalmente quando a gente recebe alguma visita dentro da casa. Então, eu tenho um protocolo que foi estabelecido há um tempinho. Quando as pessoas vão na casa, elas vão para visitar as áreas comuns. As áreas comuns é o quintal da frente, que é coberto, é uma área de convivência, no máximo a cozinha e a sala. Então, hoje a gente já não permite que as pessoas adentrem os quartos, porque é muita intimidade. Sim. Imagina você estar dentro da tua casa e eu falar, olha, trouxe um amigo aqui, ele vai visitar o teu quarto, o teu banheiro. É o teu lar, é a tua casa, é a tua intimidade. Então, a gente já até faz uma certa triagem para recepcionar as pessoas dentro da casa, porque, acredite, tem gente que espanta quando a gente conversa sobre esse tipo de coisa. Mas tem pessoas que é de forma muito natural e comum elas visitarem a casa, interagirem, brincarem com as crianças. Isso é muito natural. Sim. Eu estou indo visitar alguém que está ali, né? Veio de outro lugar, não conhece São Paulo. Mas tem alguns poucos que quando vão à casa, é como se estivessem indo ali visitar uma exposição. Sei. Você consegue entender isso? Sim, entendo. E não é dessa forma que funciona. Então tem gente que vai com um pré-julgamento ou acreditando que vai encontrar ali uma situação que é totalmente oposta. Então você fala, vou visitar a casa transitória. Você não vai encontrar ali crianças acamadas, doentes, né? No sentido não fala, não anda, não sabe que eu estou ali, vegetativas, nada disso. Você vai visitar a casa, você vai adentrar um ambiente como a casa de qualquer um, onde tem criança gritando, correndo, jogando bola. E eu sempre falo, eu praticamente todos os dias desço as escadas ali do escritório para arrumar a câmera, porque alguém chutou a bola na câmera. E é maravilhoso isso. Que bom que chutaram a bola na câmera. Uhum. Né? Então, a gente encontra vida ali dentro daquele lugar, né? É no caos que a gente encontra ali tranquilidade. Né? Isso. Então, se você entrar na casa hoje, a gente reformou em janeiro. Você vai entrar na casa, paredes branquinhas, linda, tá linda a casa. Só que toda rabiscada. E daí você pergunta para mim, você fica ferrado da vida que tá tudo riscado as paredes? Eu falo, não, isso é obra-prima, são meus Picassos, meus Monets. Então, que eles tenham saúde, disponibilidade, disposição para riscar até o teto da casa, se eles quiserem. Então, é uma outra visão que a gente tem da vida. Isso faz parte da história da casa, né? Faz parte da história da casa. Isso mostra o quanto ali eles se sentem bem. Sim. Né? Porque se fosse um local onde as crianças não se sentissem bem, seria um local onde as crianças iam ficar limitadas, elas iam ter medo de fazer qualquer tipo de coisa, porque iam tomar bronca. Isso mostra o quanto ali elas se sentem bem, se sentem em casa realmente. Sem apontamentos, mas falando do que nós vivemos hoje, a gente tem determinadas instituições que são números. Né? Então, assim, tem casas de apoio transitórias que tem 300 leitos, 350 leitos, só que são números. E você percebe ali, quando você visita essas instituições, que as pessoas ficam dentro dos seus quartos, sem interação com o vizinho, e você nota que não tem uma liberdade ali, não tem um pertencimento. Então, quando você entra nessa instituição, você nota que a pessoa está ali dentro de um ambiente que é meio estéril, compreende? Como é estéril o ambiente hospitalar. E esse é o ponto diferencial da casa transitória. Então, ali todo mundo se conhece. Quando eu chego, eu recebo abraço e carinho de todo mundo. Quando eu olho para o olhinho daquelas mulheres, eu sei quando o dia está bom, quando o dia não está bom. Sabe, do tipo, o que está acontecendo? Me conta aí, o que foi?
né? Brigou com alguém, tem uma notícia ruim lá da tua casa, me fala o que está acontecendo. Então, é dessa forma que a gente preserva o nosso objetivo e a nossa missão. Então, estaremos juntos até depois do fim. E a gente tem, ao longo da nossa história, muitos exemplos de que verdadeiramente a gente segura na mão e a gente continua junto até depois do fim. Eu acho isso diferencial, porque foi o que você falou sobre a exposição. Que algumas pessoas têm esse tipo de... Quando vai visitar uma casa transitória, tem essa visão de que parece que eu vou ter uma exposição lá. Vou lá, vai ter alguém no quarto que eu vou olhar, vai estar acamado, vai estar isso, aí eu vou no outro quarto, que é outra... Esse negócio, você falou exposição, mas na minha cabeça ainda parece que as pessoas estão indo no zoológico. Se for deixar as coisas mais piores, né? Porque parece que elas estão indo lá pra ficar vendo coisas diferentes. E eu acho que o fato dessas casas que terem muitos números, como você falou, só números, colaboram para as pessoas pensarem dessa forma. Sim. É um sistema. É um sistema, porque aí às vezes eu vou procurar, quero visitar uma casa transitória para saber como é que é, eu vou entrar nas maiores, com os mais números ali, vou visitar e acabo me deparando com essa situação, onde eu vou de quarto em quarto, como se fosse realmente uma exposição, vendo isso. E aí quando eu vou numa casa séria, que é uma casa humanizada, uma casa que eles estão ali em tratamento, mas estão vivendo a vida deles normalmente da melhor forma possível. Então, quando eu vejo isso, eu tenho essa postura ainda de achar que eu tenho que ir lá. Como é que é o quarto? Deixa eu ver como é que é. E realmente lá é o diferencial. Às vezes, uma coisa que me pega muito é criança. Criança me pega demais. Nossa, me pega. Nossa, o estilo criança não deveria adoecer. Nossa, né? Isso me quebra, me deixa mal. Todos os projetos sociais que eu já participei, que eu vou visitar, fazer alguma coisa, cara, de criança me quebra, eu não consigo. Me quebra, eu fico mal. E lá foi o único lugar que, às vezes que eu fui ver as crianças brincando, interagindo, te recepcionando, você brincando com as pessoas, a Lígia lá, tratando como filha, tal, as mães ali fazendo aquele bolo, convidando para um café. Aquilo foi diferente para mim. Eu falei, caramba, olha que coisa boa. Mas eu falo para você, a gente reflete um diferencial, mas esse diferencial também vem dos gigantes do sistema, tá? O GRAAC é um hospital diferenciado e ele reflete nas casas de apoio que trabalham com ele exatamente a sua filosofia. Então, eu vou te dar exemplo de que, vamos imaginar, num ambiente normal, hospitalar, em um hospital que não seja diferenciado. Você tem uma morte e você tem ali simplesmente alguém dizendo, olha, acabou, desce para a recepção, você vai receber os seus documentos e a gente vai preparar o corpo, daqui a pouco você vem fazer o reconhecimento, funerária, etc. Esse é o protocolo normal, tá? Quando a gente está dentro do GRAAC, infelizmente, as 2 despedidas que a gente teve esse ano é de um cuidado, de um carinho que transcende qualquer tipo de relação. Então, começa desde o trato e do cuidado daquela equipe multidisciplinar com o estado de finitude. Então, eles entendem o paliativo e a finitude e dão um amparo 48, 72 horas antes da gente prever ali, né, o fim. É lógico, Deus sabe de tudo, mas de prever ali dentro de uma expectativa profissional, a finitude, eles liberam as visitas, permitem que muitas pessoas fiquem dentro do quarto daquele paciente e quando há ali o desprendimento, aquele momento de despedida, as 2 experiências que a gente viveu esse ano, a gente teve tanto carinho para tratar esse momento e ele foi tão acolhedor, mas acolhedor ao extremo. Por exemplo, das 2 crianças que nós nos despedimos esse ano, a equipe entrou no quarto, eles deram o banho de leito na criança, do lado da mamãe. Eles cuidaram ali dos cuidados que são dos protocolos da enfermagem, que é protocolos de tamponamento
tendo todo o carinho de deixar a mamãe para fora do quarto. Ela retorna para dentro do quarto. Eles fizeram massagem com olhinho de girassol naquela criança. Eles trocaram com a roupa que a mamãe levou. Eles passaram perfume, passaram hidratante nos pezinhos e na mão. Ou seja, nada daquilo seria feito em algum outro ambiente. Então, quando a gente tem ali aquele momento em que, entre aspas, a equipe fala: olha, mamãe, tá tudo pronto aqui, agora é o momento de você descer, porque você precisa correr com as coisas burocráticas, e nós vamos, né, trabalhar por aqui, daqui a pouco você volta para reconhecer o corpinho do teu filho ali no necrotério e poder fazer tudo que é de praxe. E no momento em que essa mãe sai daquele ambiente, que foi o ambiente de morte do filho, ela sai bem. Dentro de tudo aquilo que ela poderia receber, ela recebeu o diferencial. Então, eu falo isso para expor todas as pessoas que fazem parte da equipe multidisciplinar do GRAAC. Desde a portaria que nos recepciona até a pessoa que faz o serviço ali de limpeza, ou seja, é diferenciado. E nós, como instituição, refletimos essa filosofia. O amparo, o abraço, o carinho, o acolhimento em níveis inimagináveis. Então, isso faz toda a diferença. É mais ou menos aquela história de que a pessoa que anda contigo, que a gente estava falando antes de começar a gravação do podcast, a pessoa que anda contigo ou a instituição que você representa, ou seja, o que você tem do teu lado, a tua energia, as tuas posturas, as tuas atitudes, elas são peculiares a tudo que você tem ao seu redor. Exatamente, é verdade. Tudo representa. Tudo representa. Então, o GRAAC traz essa base de tudo. E assim, para as pessoas entender, é muito difícil você ser à frente de um projeto social ainda mais grande desse jeito, com uma grande responsabilidade. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque o Rogério, esse é o projeto principal, né? Vamos se dizer. É a menina dos nossos olhos. Isso, né? É o projeto principal. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre os outros projetos, para as pessoas entenderem a grandiosidade dessa missão. Porque eu vejo isso como missão. A grandiosidade, porque é muito difícil você estar à frente de um único projeto. Sim. E, né, o grupo Dom Bosco, com você, o presidente, né, acima de tudo. Acima de tudo no bom sentido. Sim. Cabeça disso tudo. Tem outros projetos envolvidos. Então eu queria que você falasse também um pouco mais desses outros projetos que o grupo, né, que você idealizou, que você toma frente, que você é responsável por esses projetos também. Quando a gente fala sobre isso, a primeira pergunta é o que você ganha por estar nesse papel. Então, é importante, antes de falar de todos os projetos e de estar no topo da pirâmide, né, como o líder de todo esse movimento, a maior parte das pessoas elas se perguntam o que você ganha. O resumo do resumo é: em um momento da minha vida, como todas as pessoas, eu me perguntei o que eu vim fazer esse mundo. E naquele mesmo momento, quando eu estava ali num conflito interno gigantesco, eu me perguntava por que valia a pena estar aqui, né? E todas essas confusões, todos esses conflitos, eu consegui chegar à conclusão de que eu precisava de algo que fosse a minha missão, né? Independente de ser a minha missão social e espiritual, mas algo que me completasse e me desse sentido para estar aqui. Quando eu falo lá atrás que nós somos responsáveis, mas ao mesmo tempo somos aqueles que mais têm de ganho em todas essas histórias, é num sentido muito transcendente que a gente está falando, né? Não é a questão financeira, e sim
tudo que envolve a própria existência de quem quer que seja. Então, quando a gente fala dos projetos, a gente fala de tudo que de alguma maneira me dá sentido na vida. Eu não consigo imaginar o meu caminho, a minha rotina. Eu não consigo contemplar a minha existência se eu não fizesse exatamente o que eu faço. Se não passasse os perrengues que passo todos os dias para manter tudo isso de pé e, ao mesmo tempo, com a garantia de não me arrepender em nada da minha trajetória. A gente tem hoje, depois de 22 anos de fundação da primeira instituição, que é a Casa Dom Bosco, é um grupo de 8 instituições e cada uma dessas instituições voltada para a ajuda a uma minoria, a um grupo de pessoas que têm necessidades específicas. Então, de forma muito ampla, desde o apoio espiritual, voltado ali para a religião, para a crença, ao apoio psicológico para pessoas principalmente com pensamentos, né, de abreviamento da vida, no Instituto Carla Bulgarim, a CETAP, né, trazendo os pacientes que ficam aqui conosco em São Paulo, os projetos de distribuição de cestas básicas. E quando a gente fala de distribuição de cestas básicas, tem gente que torce o nariz, né? Porque parece uma coisa tão clichê e política, mas o nosso trabalho vai muito além. É um trabalho de acolhimento. Eu tenho que procurar depois, quando tiver um tempinho, eu vou procurar uma forma diferenciada de falar do projeto Cesta Básica, mas é um projeto de acolhimento a pessoas e comunidades vulneráveis, onde a gente sabe quem trabalha, quem não trabalha, quem estuda, quem não estuda, onde nós temos um cadastro com o número de roupa, de sapato de cada uma das crianças, onde nós sabemos qual é a medicação que essas famílias precisam e que o Estado não dá, para que a gente possa subsidiar. Ou seja, o nosso trabalho em relação às famílias que recepcionam uma vez por mês as suas cestas básicas, o trabalho para com estas pessoas é um trabalho social e não é simplesmente distribuir cestas básicas, né? Porque a gente vem na história do mundo contemplando diversas políticas e trabalhos políticos, como, por exemplo, os movimentos das dentaduras lá de trás, né? Houve uma época que se trocava votos por dentadura. Não somos políticos, então a gente não troca nada, a não ser por afeto, carinho e pela tranquilidade de fazermos a nossa parte. Então, é difícil? É difícil. É para qualquer um? Não é para qualquer um. Você precisa se curar de muita coisa e você precisa estabelecer valores muito sérios e importantes para você conseguir sobreviver na posição que eu tenho hoje. E não estou dizendo para você que eu sou o cara pica das galáxias, não, porque ainda tem muito aprendizado, ainda tem muita coisa para fazer. E principalmente, quando a gente se olha dentro de uma posição positiva, mesmo que os outros nos enxerguem grande, ainda tem muita gente que está acima de mim. E eu olho com carinho para essas pessoas que fazem mais do que eu, que realizam mais do que eu, e pessoas que eu estabeleço também como meus ídolos. Todo mundo tem os seus ídolos, né? Não no sentido de idolatria, né? Porque daí a gente entra num âmbito bem complicado. A gente não pode idolatrar o outro, a gente tem que admirar. E das pessoas que eu admiro, eu quero ser um dia como elas, né? Isso não diminui o meu tamanho, mas traz aí a consequência de que é necessário um certo preparo e caminhar o caminho, crescendo ao longo do tempo, suportar a jornada para você suportar, manter-se nessa posição. Senão você cai, senão você enverga, senão você quebra, senão as coisas não dão certo. É muita responsabilidade e muito... Eu vou falar o apanhar, porque você tocou um ponto bom quando você falou da entrega da cesta, que virou uma coisa clichê. Muitas pessoas acham que isso é politicagem. Sim, né? sim. Só tá fazendo isso para ganhar nome, né? Isso e aquilo. Só que as pessoas não entendem que não há uma necessidade nisso. Não há uma política por trás disso. Ali há simplesmente
uma casa já consolidada, você já tem seu nome consolidado, e não há por que cestas básicas fazer diferença nisso. Você faz porque realmente há necessidade do acolhimento, da ajuda, de tornar a vida daquelas pessoas que ali estão recebendo aquelas cestas melhores, né? Porque você falou, não é só a entrega das cestas, tem todo um cadastro, tem todo um processo, um conhecimento das pessoas. Então tem muitas pessoas que ali estão, que elas não recebem só uma cesta, um alimento. Quando elas precisam de alguma coisa, há um auxílio para elas nisso. Num enxoval, num presente para as crianças, às vezes numa ceia, às vezes num aniversário que não tem condições de fazer, tem uma corrida de um bolo, alguma coisa. Então, assim, as pessoas elas precisavam ir mais a fundo para compreender os projetos e as coisas antes de falarem dos outros, né? Então, e você sabe de uma coisa que tem muita gente que não tem conhecimento, mas é tão amplo esse cuidado que a gente tem com a comunidade que até mesmo nas questões jurídicas a gente oferece ajuda. Então as famílias chegam, vamos imaginar, por exemplo, que tem ali uma pessoa que precisa entrar na justiça para processar um empregador que foi ali desleal, ou para conseguir um nome social, uma pessoa que está transicionando e precisa lutar pelo seu nome social, alguém que separou, mas não fez o divórcio porque não teve recurso. Mas tem ali como ir no lugar do governo, vai lá enfrentar a fila. Problema. Tem gente que fala assim, por que vocês gastam tanto com medicação se lá no lugar tal o governo dá? Pega o teu carro, pega, né? Teu carro com ar-condicionado, né? Porque quem critica é aquela pessoa que tem o carrinho com ar-condicionado. Então pega o seu carrinho, vai até ali naquele lugar, fica na fila, leva uma receita e tenta tirar um remédio ali daquele lugar que dá remédio de graça. Porque para quem não vive esse tipo de vulnerabilidade, a gente tem aquelas pessoas que falam assim, você tá com dor, vai no hospital. O hospital tá aí para quê? Acho que é simples, hospital público. Então assim, vai lá ver o que acontece. Vai lá, facilidade. Vai observar a verdade nua e crua. Uma coisa é você enxergar fora da caixa. A utopia das coisas. Outra coisa é você viver aquilo. Entende? É bem diferente. Então a gente faz um trabalho gigante com essas pessoas no auxílio jurídico, no auxílio psicológico, no auxílio de alimentação, de higiene, no auxílio de vestimenta, porque a gente faz, junto com a distribuição das cestas básicas, a gente abre ali o brechó para as pessoas pegarem o que elas quiserem e vestirem seus filhos, seus parentes. É um trabalho muito amplo mesmo. Só que a gente tem a politicagem. Então, 2026 está aí batendo na porta. Vai ser um ano horrível no sentido político, porque a gente já tem uma disputa, país dividido, gente brigando, sem se preocupar com coisas que importam e querendo estar de um lado ali para defender, quando na verdade a gente precisa fazer a nossa parte sem lado algum. Né? Eu não posso perder tempo para gastar a minha energia com um lado ou com o outro. Eu tenho que fazer a minha parte e tomar as minhas decisões de maneira que seja sábia. E assim eu consigo transformar o mundo que eu vivo, a realidade ali do meu ambiente, do meu entorno. Só que a gente já começou a ter esse movimento, que é um movimento político. Já tem muita gente batendo a nossa porta. Vai aparecer um verdadeiro inferno. E as pessoas sempre chegam com o mesmo discurso. Olha, eu vou fazer isso para você e daí você faz isso para mim. Só que o fazer isso para mim é tirar foto, querer foto das pessoas que recebem cesta básica, ir na casa transitória e fazer videozinho na frente da casa com as crianças com câncer. E a gente não permite esse tipo de coisa. Então, assim, a política que era a política da dentadura lá atrás se tornou hoje a política do leite em pó. É o leite em pó e a cesta básica. Então os caras chegam somente com esse discurso. É o leite em pó e a cesta básica. Como se não houvessem outras necessidades. E só naquele momento. E só naquele momento. Com promessas vazias. Mas é muito tempo de jornada, a gente já está calejado. E a gente sabe que crescer da maneira que a gente cresceu, sem que a gente tenha que
se prostituir por conta de política. A gente vai seguindo em frente e caminhando de maneira sadia, né? Isso é o principal. É porque realmente esse ano vai ser caótico nesse sentido, né? Mas a gente vai conseguir do jeito que a gente sempre seguiu, sem precisar de ninguém. Exatamente. De se vender pra ninguém e vai continuar ajudando do mesmo jeito. Falamos dos projetos sociais, agora eu quero falar por trás dos projetos, quero falar do Rogério, né? Pra gente entrar nesse tema, pra falar sobre você, eu acho que nada mais ligar uma coisa a outra. Então eu vou te fazer essa pergunta no sentido... O que foi? Quando foi que despertou em você criar esses projetos, principalmente a Setup? Vamos lá. Eu acho que a Setup é o mais importante ali em tudo. Quando foi que despertou isso em você? É algo que você, desde moleque, você já tinha dentro de si? Me explica um pouco aí mais sobre o Rogério em si, nessa transição até chegar os projetos sociais. Eu fui uma criança que cresceu dentro da caridade. Então, eu tive professores e mestres que me ensinaram a humanidade, desde a parte espiritual, onde dentro da casa que eu fui criado, eu tinha ali a minha sacerdotisa, que eu tive a oportunidade de ver por diversas vezes ali o sentido do próximo e o que se oferece ao próximo. Quando estava dentro da minha casa, da mesma forma, quando eu estava dentro da casa da minha avó, eu via as pessoas batendo na porta para pedirem ajuda, para serem benzidas, para pedirem uma comida, alguma coisa desse tipo. Então, isso sempre foi muito natural na minha existência. Minha mãe sempre teve comércio, meus pais sempre tiveram padaria, restaurante, mercado. E em todos esses ambientes eu também tive a oportunidade de vê-los no sentido de pessoas baterem ali na porta e saírem com um pacote de feijão, 1 litro de leite, uma comida, né? E quando eu chego na fase adulta e quando eu passo por todo o meu processo de transformação, principalmente na adolescência e na juventude, eu chego contemplando essa necessidade de caridade e também entendendo como que eu iria ver o mundo, como que eu iria entender o mundo. E dentro do meu entendimento de mundo, ele só é necessário e existe num protocolo de estender a mão e de conectar pessoas, trocar com pessoas. Eu fui uma criança que cresceu ouvindo canções que lá atrás diziam a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não, né? Bethânia cantava Brincar de Viver, né? Sim. E a gente vai seguindo dentro desse princípio. Então, diversas portas foram fechadas e em cada dificuldade que eu encontrei dentro do meu desenvolvimento foi uma forma que me aproximou mais dessa necessidade de estabelecer ali núcleos de ajuda, de caridade, e não para por aqui. A Setup nasce em 2013 para 2014. Depois eu passo por uma situação de EQM, né? Experiência de quase morte por conta de um infarto. Tenho um encontro com a minha prima, que dá o nome para casa, Vera Lúcia Felizardo, e não falamos muito sobre a questão do câncer, foram outras questões que foram conversadas ali no momento desse reencontro, mas as conexões que eu fiz depois deste encontro levaram ali e potencializaram o sentido do tratamento de câncer e da ajuda principalmente para crianças. Então a Setup, né, a instituição mais importante que a gente tem hoje, ela nasce ali também na necessidade de honrar o caminho da minha prima e o quanto ela era importante para mim em acolhimento, em amizade. E a gente não para por aqui, tem muita coisa para viver e o universo nos acompanha em tudo aquilo que a gente faz. Tudo vai se reinventando, modificando, mas dentro de um mesmo propósito. Sim. Imaginar que eu fui a criança que lá atrás ouvia a Bethânia cantar, né? E vamos colocar que hoje você tem
no cenário mais contemporâneo, Hungria, na canção Sim. Amor e Fé. Amor e Se Fé. tudo der errado, eu vou sorrir e brincar com esse destino. Então, é praticamente a mesma coisa, né? Da arte de sorrir cada vez que o mundo diz não lá atrás. A gente vai somente se reinventando e jogando esse jogo da vida e aumentando a nossa percepção do mundo, do universo. Isso foi toda a construção do Rogério até na parte da caridade. Então você teve exemplos desde menino que já você viveu no meio disso e você acabou tendo também essa missão, esse chamado para esse projeto. Fora os projetos sociais agora, vamos falar do particular, do pessoal do Rogério. Para quem tá vendo agora a primeira vez, conhecendo você a primeira vez. Fora a parte da caridade, do sacerdócio ali na nossa casa, o que o Rogério faz mais fora isso? Como eu falei, você é teólogo, né, escritor, palestrante, coach. Queria que você falasse um pouco aí para as pessoas o que o Rogério Prado ajuda. Aí, se alguém olhou aqui agora, pô, Rogério, o que você faz? Que você pode contribuir na minha vida? Eu vou te falar um pouquinho de tudo que foi importante para mim em 2025 e que, de certa forma, projeta para 2026. A teologia me trouxe o doutorado, né, o título de doutor em teologia e espiritualidade. Esse título vai me permitir, no próximo ano, entrar na área acadêmica, né, como mestre, como professor. E isso é um campo que eu vou explorar bastante. Por um outro lado, existe um trabalho também que eu realizo, que é da parte vocacional, também headhunter, e estou finalizando agora, estou esperando a faculdade me disponibilizar um diploma de MBA, que eu finalizei agora, de RH, e voltado para a parte mais humana. Né? E tem um outro projeto aí pela frente. Continuo escrevendo, 2026, o primeiro trimestre, vem lançamento de livro. Continuo ainda do nosso último encontro, que você foi muito safado naquele momento, e falou sobre o trabalho com o pessoal que é da parte de coach e levando ali a galerinha que está ascendendo, né? Está em ascensão na fama. Então, estou trabalhando com algumas pessoas, fazendo toda a parte de assessoria e mentoria para que essa molecadinha praticamente, porque hoje as pessoas que eu acompanho, elas não têm mais do que 26, 27 anos e são pessoas estouradas aí na mídia, principalmente na música. Cresceram rápido demais, né? Cresceram rápido demais e que eu tenho duas meninas que têm 17, 18 anos e que estão milionárias e viviam em situação difícil há 4, 5 anos atrás. E como que você consegue segurar o rojão, né, de toda essa mudança de vida, de toda essa questão de publicidade, de não poder andar num espaço público. Então, eu continuo fazendo esse trabalho com o pessoal que é famoso, mas estou mais inserido dentro do funk, né? Quando a gente conversou ano passado, eu tinha uma galerinha do sertanejo. Sertanejo, é. Agora, finalizei algumas assessorias por conta de tempo, né? E por tudo que a gente viveu nos nossos projetos em 2025, eu meio que dei um tempinho em alguns projetos e tô com uma galerinha aí do funk. O pessoal do funk é gente boa. E é um pessoal que é muito bom. Essa galera carrega assim um coração imenso e ajudam demais mesmo. As pessoas, a maior parte das pessoas tem muito preconceito, né, com funk, essas coisas. Elas pensam assim, que são jovens que não pensam no futuro, né? Desviados. Pessoas desviadas. Só querem saber de bagunça e festa. Mas, enfim, é uma questão de como você enxerga as pessoas. Há 2 dias atrás eu fui tirar um documento. Daí cheguei lá para fazer meu documento, sim, que é a certidão de identidade nacional, identificação nacional. Daí a moça perguntou assim, qual que é o seu grau de instrução? Eu falei, sou doutor em teologia. Ela virou para mim e falou assim, o que o teólogo faz? Eu falei, estuda as religiões, a crença, a fé. Daí ela olhou para mim, acho que viu esse cara, né, todo tatuado, e falou assim, nossa, eu pensei que você era tatuador. Pelo estereótipo, ela bateu... Falei,
o que vê fora não é o que não reflete tem nada lá a ver. dentro, né? E isso é muito interessante, como as pessoas olham, né, e pensam determinadas coisas. O arquétipo bate já... E não é esse ano, quando aconteceu a última passagem lá, que eu fui ao GRAAC para acompanhar lá a finitude de uma das nossas meninas, quando eu me apresentei lá na catraca do GRAAC, eu falei, olha, eu vou subir. Daí ele falou, olha, não pode. Eu falei, mas eu sou sacerdote, eu tenho a minha carteira de habilitação e eu não tenho bloqueio para entrar no hospital porque eu vou para fazer o ato fúnebre, a encomendação ali da alma da pessoa. E você percebia assim, O pessoal, tipo, o quê? o segurança me olhou, ele deu aquela medida assim de cima para baixo e falou assim, nossa, meu, esse cara deve ser muito para frente na religião dele, né? Mas, enfim, estamos seguindo nesse projeto com livros, muita coisa vindo aí pela frente. O que eu espero de 2026 é o crescimento de tudo aquilo que a gente já faz e eu espero ainda um tempinho para que eu comece uma outra graduação. Estou ainda estudando Você a possibilidade. Não para, né? Tem uma lei, Bruno, eu posso estar falando para ti uma grande groselha, que eu não lembro qual que é o nome do camarada. Não é Lady Wilson. Stanley, não. Mas tem uma lei que fala que para que você possa manter aquilo que você conquistou, ou para que você continue se projetando de forma positiva dentro do mundo corporativo ou dentro de uma carreira, você nunca pode cessar a busca pelo aprendizado. Exatamente. Então, eu faço jus a isso. Estudo, concluo meus estudos e começo outro estudo. Então, vou aprimorando em todos os aspectos. E daí, dessa forma, a gente consegue abraçar uma quantidade maior de situações, um leque maior se abre para a gente no futuro. É muito legal isso. E sobre eu quero falar agora sobre a casa, a parte espiritual, porque faço parte, né, disso tudo, e é muito engraçado quando eu vou conversar com algumas pessoas, quando você acaba conhecendo pessoas, você é da religião, também sou, pô, que legal, que bacana, tal, não sei o que, aí eu falo sobre a casa, as pessoas ficam de boca aberta, pela quantidade de pessoas que tem na casa, né. Eu queria que você falasse um pouco, resumidamente, dessa forma, porque quantos médiuns existem na casa hoje? Hoje, ativos dentro da nossa instituição são 368. Esses ativos. Médiuns ativos. Médiuns que já passaram ali dentro da instituição, a gente está indo para o número 1000. 1000, né? É muita gente. A gente conta pelo registro, né? Que a gente chama de carômetro, que é um livro de rosto, né? Que é o cadastro das pessoas. Então, quando eu falo isso para as pessoas ficam abismadas. Falam, como? E isso, não só na parte espiritual, isso também envolve o Rogério pessoal, lado humano do Rogério também, a parte das emoções. O que eu queria saber, entender melhor sobre isso? Como é pra você, porque assim, a gente sabe que o ser humano é difícil. Sim. Né? Muito difícil. Muito difícil. E eu já presenciei coisas que me desagradou, muitas histórias do Seivo, a gente já viveu. E eu queria que você... Porque eu acho que isso também é uma aula para as pessoas. Que o que você faz perante as dificuldades e os desafios que aparecem por estar à frente de uma instituição com um número muito alto de pessoas ali que, querendo ou não, você é o responsável por elas ali, né? Responsável no sentido espiritual ali e lidar com elas, que é o mais difícil. Eu queria entender que conselho você daria para as pessoas na parte de lidar com a ingratidão, pai? Porque eu acho que ali, na minha visão, eu acho que é uma das coisas que você deve ter mais sofrido nessa trajetória toda. Ingratidão. Porque eu acho que eu vejo você sempre tratando todo mundo muito bem, acolhendo, sendo um pai para as pessoas de verdade, um amigo, aquele cara próximo. E eu já vi situação de pessoas falarem mal que pra mim não faz ideia. Isso pra mim é uma ingratidão enorme. E mesmo assim, eu nunca vi você... Vou falar a linguagem do povo, perder o rebolado. Você sempre se manter na sua serenidade, na sua calma, na sua paz.
e tratando as pessoas bem? A gente vai por dois viés, tá? O primeiro viés é que existe uma diferença muito grande de você receber uma ingratidão tendo feito a tua parte e você receber uma ingratidão não tendo feito aquilo que lhe cabia. E eu sou virginiano, tenho toque, e isso me ajuda a fazer a minha parte. Eu não tenho a minha consciência pesada, porque tudo que eu posso e está dentro da minha possibilidade, da minha alçada, eu desenvolvo, faço, interfiro e ofereço. Então, de todas as pessoas que, de alguma maneira, elas me tratam com ingratidão, o que pesa para mim não é o que eu recebo, mas é o que eu doei, entende? É aquela filosofia, o que afunda o barco não é a água que está fora dele, e sim aquela que está dentro. Então, quando você se blinda de uma maneira de não permitir que aquilo que está de fora seja aqui trazido para dentro, você consegue ter uma linha diferenciada para poder entender o tempo do outro. Então, assim, tem muita gente que me acha foda e tem outras pessoas que me acham bosta. E de tudo isso eu tenho o direito de estar cagando para essas pessoas, independente de qualquer coisa. Vai deixar tirar sua paz, né? Isso não vai tirar a minha paz, porque quando eu perco energia com esse tipo de coisa, eu deixo de ter energia para ajudar quem merece, quem precisa. Então, tem determinadas situações que a gente entende que o show só acontece e o palhaço só trabalha quando o circo tem público. Então, se você não faz publicidade, se você não gasta energia naquilo, aquilo vai ficar no passado, compreende? Sim. Tem muita gente que pergunta assim, qual que é o diferencial dessa casa e o porquê que será que ela tem tanta gente ali dentro. Tem algumas pessoas, quando elas chegam, elas falam assim para mim, eu tô aqui porque eu encontrei aqui todas as respostas que eu precisava. Daí isso me causa um pânico. Por quê? Porque a religião não é o ambiente, a pessoa, o movimento, a situação ou aquele alguém que te dá a resposta que você precisa. A religião, ela é aquela que te ajuda e te potencializa para você formular os questionamentos e as perguntas. Exatamente. Entende? É uma lacuna tão grande, um abismo tão grande entre essas duas filosofias e as pessoas não se dão conta disso. Quando alguém chega para mim e fala assim, olha, tô confuso, não sei, tô me criticando, tô me perguntando um monte de coisa, eu falo, puta que pariu, cheguei no meu objetivo. Esse aí. Então continue se questionando, continue se perguntando, porque eu não quero te dar um ambiente de conforto. Eu quero te tirar da caixa. Eu quero fazer com que você enxergue o mundo. Existem 3 viés. Então, o que é a vida para as pessoas? A vida, viver, é a maneira que a gente contempla e entende o ambiente que a gente vive, o mundo que a gente transita. Vamos criar aqui uma história, uma metáfora. Só para você entender a individualidade de cada um. Imagina que você mora com a tua família e a tua família foi viajar, você está sozinho em casa. E você está ali, comendo sua pipoquinha, sentado no sofá, no meio da semana, assistindo o podcast de AZ, ali que você não teve tempo, e daí no meio da madrugada você está assistindo o pod, e de repente a porta bate. Às 3 horas da manhã essa porta bateu. Tem algumas pessoas que elas vão falar assim, meu Deus, é o ladrão. Ele vai me assaltar, vai levar tudo que eu tenho, o que eu faço? Eu ligo para a polícia, estou em pânico, vou me esconder. Tem a outra pessoa que quando a porta bate, ela fala assim, minha família voltou de surpresa, eles estão chegando. Anteciparam a volta e estão querendo me pegar aqui no pulo. E tem o terceiro grupo de pessoas, que é aquela pessoa que é curada de todas as coisas e que ela consegue enxergar o universo de uma forma melhor, ela fala assim, é o vento. Todas essas coisas acontecem às 3 da manhã. É a mesma situação.
O que muda é a forma de como você enxerga aquela situação. Exatamente. Isso vai refletir quem é você no mundo. A maneira que você vai olhar para as pessoas. Vindo para cá, peguei Castelo Branco. Estava lá na esquerda, dei seta para ir para a direita, passou 2 motoqueiros e os caras quase meteram o pé no meu retrovisor, porque eu estava avançando ali para mudar de faixa. Um deles esbravejou, deve ter me xingado com os palavrões que eu não consegui ouvir, mas levantou as mãos ali. Depois que passou esses 2 motoqueiros, o terceiro, ele parou atrás de mim, ele diminuiu a velocidade e ele fez para mim, pode passar. Uhum. Quando eu passei, eu fiz questão de abrir o vidro. Eu abri o vidro, buzinei, fiz um joia. E o cara fez tipo uma continência para mim. Uhum. Eu acredito nessa pessoa. Sim. É nessa pessoa que eu acredito. Esse é o cara que, quando a porta bateu, ele falou ao vento. Entende? Sim. Então, para tudo, nós somos ídolos de pessoas e dentro de uma posição de hierarquia, é muito difícil você fugir dessa premissa. Quando você se coloca dentro de uma posição de destaque, você vai ser por alguns momentos ali o ídolo daquele alguém, e a partir do momento que você não oferecer para aquele alguém aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, aquilo que ele imagina que você possa dar para ele, ele vai te ver como um inimigo, porque de alguma forma você feriu aquele alguém. Entende? Sim. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a ingratidão, mas, cara, eu te falo que somente esse ano eu tive a oportunidade de beijar a testa fria de 4 pessoas que eu amava muito na minha vida, dentro de um caixão. Então, como a gente vai vivendo, a gente vai passando por algumas situações que são tão dolorosas e tão tristes que aquilo que o outro faz, aquilo que o outro diz de você já não faz mais sentido. Você não coloca peso, você não coloca valor. Olha, fulano falou de você. Acrescenta isso, isso, isso e isso. E você nem imagina, fulano falou isso de mim. Se ele soubesse tudo que eu sei de mim, você não tem nem noção de como seriam as coisas. Então, é erguer a cabeça e seguir em frente. E tenho consciência que a maior parte dos meus stalkers são pessoas que verdadeiramente gostariam muito de estar no meu lugar, de ser quem eu sou, de ter o meu reconhecimento. Mas eu já adianto que não é tão fácil, não. Não é fácil porque, de alguma maneira, eu também estou seguindo uns caras fodas que estão acima de mim. Eu faço todos os dias de uma maneira que eu consiga me aproximar deles. Então a gente sabe que não é uma jornada tranquila. Não é fácil assim, eu acordei e vou só fazer o beabazinho aqui, não. Não é tão simples assim. Você falando sobre a ingratidão, então agora eu também quero que você fale a respeito da gratidão. Porque assim, como você está à frente de uma instituição, na minha visão, eu vejo a religião, a instituição, um lugar onde a gente chega lá ferido, perdido, sem se conhecer, e lá a gente conhece o que é esperança, o que é o amor, o que é a caridade, o que é crescer, o que é se tornar melhor. Como é para você ver pessoas que entraram lá, fragilizadas, né, às vezes perdidas, jovens, vou dar um exemplo também, jovem louco, revoltado, e nessa trajetória você conseguir ver que você contribuiu para a melhora dessas pessoas, que essas pessoas hoje se tornaram pessoas melhores, ótimos profissionais, construíram família e continuam lá com você ali nessa instituição, nesse projeto. Como é que é essa sensação de saber que essas pessoas ali você contribuiu, você ajudou no sentido de melhora delas? É uma sensação de conseguir verdadeiramente ser pai, né? De conseguir, de alguma maneira, direcionar as pessoas, fazer com que essas pessoas tenham um caminho um pouco menos difícil do que aquele que eu caminhei. Cada um tem a sua trajetória, a sua individualidade, mas a gente tem um superpoder, que é aquele de transmitir o nosso conhecimento para o outro, para que o outro não precise passar por determinadas situações que nós vivemos,
e aprender da forma dolorosa que nós aprendemos no passado. Então, hoje, como faz muito tempo, eu confesso para você, quando eu era o sacerdote ali, com 14 anos eu fui apontado como sacerdote, de forma muito precoce, não no sentido bagunçado, mas no sentido de que foi tudo muito rápido, né? Mas com 14 anos de idade eu já tinha 14 anos de religião. Tinha bastante tempo. Então, já estava muito diferente ali de muitos adultos, né? Que estavam chegando naquele momento dentro da casa que me criou. E naquela época, quando eu tinha 16, 20 anos, eu queria que o tempo passasse, eu queria que os cabelos brancos chegassem, para de alguma forma eu ser um pouco mais valorizado ou respeitado. E a minha jornada foi repleta de situações de pessoas que olharam para mim e falaram: o que esse moleque está dizendo? Então, é a questão do arquétipo mesmo, né? Hoje eu te falo que eu já tenho uma facilidade, porque as pessoas fazem a leitura da idade que eu tenho hoje, me enxergam com uma vida consolidada, um cara que tem um casamento de 20 anos, um cara que tem mais de 3 décadas de sacerdócio nas costas, uma casa com 1000 pessoas ali que foram doutrinadas por ele. Então, como hoje já existe uma história, já existe a barbinha branca, né, que a gente tira uns fios aqui, mas não dá mais nem para tirar, senão não sobra nada. Então, a gente tem uma maior facilidade das pessoas respeitarem e olharem com o maior carinho aquilo que você está fazendo, aquilo que você planeja. E ao longo dessa jornada, Bruno, hoje eu me deparo com pessoas que têm já a vida também feita, consolidada. Eu tenho muitas crianças que eu vi ali atrás nascerem com 2, 3 anos, crianças que se tornaram adolescentes, crianças que na primeira fase adulta eu tive a oportunidade de casá-los e depois vieram os filhos, e os filhos foram batizados por mim. Então você vai percebendo que a vida vai sendo constituída ao teu redor. Isso vai se desenrolando como um grande caminho de destino, né? E eu recebo pessoas que mandam mensagens de áudio, de vídeo, de escrita, pessoas que falam para mim o quanto elas são gratas por aquilo que às vezes eu nem lembro que fiz. Então, essa semana mesmo, faz uns 2 ou 3 dias, eu recebi uma mensagem de um rapaz e ele estava me agradecendo a vida dele, tudo que eu proporcionei para ele nos últimos 10 anos, porque hoje ele está num cargo top na empresa que ele trabalha. E eu falei: nossa, que legal, e como que você foi para aí? Ele falou: você que me arrumou esse emprego. Eu falei, como é que é? Eu que te arrumei. Foi você que me deu esse emprego, você que falou lá com fulano de tal. Eu falo: meu Deus do céu, que coisa. Então, a gente tem já uma história constituída. E muitas pessoas que passaram principalmente pela Casa Transitória, os depoimentos são lindíssimos. Ali em internet, pelo Messenger, assim, coisas que eu vejo ali escritas, eu falo: nossa, será que eu mereço realmente tudo isso? Merece. Como é incrível a forma que essas pessoas enxergam o que eu fiz sem esperar nada em troca delas, porque a retribuição já foi a própria vivência, né? A troca que a gente tem, a interação que a gente tem com cada pessoa ali. E isso é gratificante. É muito. Você não faz ideia, Bruno, quando você transforma a vida das pessoas. E, antes de finalizar, eu queria que você falasse sobre os projetos de 2026. O que você está buscando para 2026, o Rogério? O que as pessoas podem esperar? Pode esperar mais livros, mais... 2026. Sei lá, cursos, o que as pessoas podem esperar do Rogério para 2026? 2026 é o foco ali na literatura. A gente tem um projeto, 2 livros já estão engatilhados. A gente entrou agora na concorrência para fazer um documentário do Grupo Dom Bosco. Bacana. Tanto da parte do terreiro quanto da Casa Transitória, que depois eu já até conversei contigo que a gente vai... já trocar uma ideia para interagir.
Tô sendo o cara que está fazendo o prefácio de um livro de um grande amigo, que também vai ser lançado no Deus próximo quiser, ano. nosso 2026 sai. Estou prefaciando esse livro, uma história incrível. Vou trabalhar dentro das nossas ONGs no sentido de crescimento delas. Se tudo der certo, e acredito que dê certo, a gente espera que a Casa Transitória em 2026 abra um outro espaço para tratamento ali, apoio dos homens. Hoje a gente tem um público que é crianças até 16 anos, acompanhados por mulheres. Não sempre, nem sempre é a mãe que está ali, a avó, a tia. E para o próximo ano a gente tem um projeto da Casa Transitória para apoiar homens, que tem pouco, tá? Em São Paulo tem pouquíssimas instituições que recebem homens. Porque às vezes é só o pai que tem, às vezes não tem mais a mãe, a criança. Exatamente. Então, é bem bacana esse projeto. Tem muita coisa vindo aí em 2026. Eu estou muito pensativo e revendo muitas coisas dentro da questão espiritual, porque eu tenho que lutar para não sofrer a síndrome do montanhista, né? Que é aquele cara que passou muito tempo da vida sonhando em chegar no topo da montanha, e quando ele chega lá e finca a bandeira, ele fala, caramba, e agora? Para onde eu vou? Sim. Então, dentro da questão do sacerdócio, dentro da questão da teologia, hoje como doutor em teologia, eu cheguei no topo da montanha. Então, eu tenho que trabalhar bastante, projetar, planejar o que eu vou fazer daqui para frente, e eu quero expandir isso e criar novos desafios, porque a vida é feita de desafios, mas eu te falo que a maior parte do tempo em que eu vou me internalizando é planejando daqui para frente nesse sentido. Então, como nem mesmo eu sei qual que é o caminho que eu vou percorrer dentro dessa questão da espiritualidade, da teologia, então eu te falo que alguma coisa acontece em 2026, mas sempre não saberia te dizer. Deixa que o caminho natural e as coisas aconteçam como a espiritualidade dita de regra, né? Isso. E que as pessoas te acompanhem nas redes sociais aí para ver no trajetória de 2026 os livros que vão sair, os projetos e as coisas todas. Pai, muito obrigado por ter você aqui de verdade. E eu sempre finalizo o programa passando alguma mensagem para as pessoas, mas eu quero que você faça isso hoje. Que você passe aí uma mensagem para as pessoas do ano 2026, o que é espiritualidade, o que elas podem esperar do ano, ou um conselho, o que elas devem fazer para o ano de 2026. Então, você finaliza o programa de hoje. O conselho de 2026 ele é o contrário. Não é o que as pessoas esperam de 2026, e sim o que o universo espera de nós. Isso. Ano de Ogum, ano 1, de início em todos os sentidos, um ano dinâmico, onde a gente tem a responsabilidade de fazer a nossa lição de casa. Vai ser um ano muito rápido, um ano polêmico por conta de toda a política que vem aí em 2026. É um ano que vai ter recorde de feriados, e a gente tem uma Copa do Mundo também em 2026. Então, o ano vai passar como um piscar de olhos, e a grande pergunta é o que o universo quer de nós. E o maior conselho, nesse sentido de Ogum, com seu sincretismo a São Jorge, o grande guerreiro, aquele que está à frente de tudo, das batalhas, autonomia, independência, liderança, mas principalmente, tem muitas pessoas que vivem apegadas a determinadas situações que acabam trazendo para elas mais um autossabotador do que um resultado positivo. 2026 é um ano de desapegar, de deixar ir. Por quê? Nós estamos finalizando 2025, é um ano 9, então vamos deixar em 2025 aquilo que não deve ser levado para 2026. Analisa, faça um protocolo que seja muito sadio, principalmente de planejamento e estratégia. Entenda o seu estado atual e o seu estado desejado. Quem você quer ser no futuro e o quanto os teus planejamentos de hoje impactam para que você consiga chegar no resultado que você espera. Tem muita gente presa em processos, em empresas, em situações que são uma máscara. Por quê? Porque elas acabam impedindo aquelas pessoas de progredir.
Às vezes a pessoa tem um resultado, ele não é tão positivo, mas já é meio que satisfatório. E se uma bomba explodisse ali e eu tivesse que recomeçar do zero? O que eu faria se eu tivesse que começar tudo de novo? Então, vamos sair da zona de conforto. Essa é a grande mensagem de 2026. Eu vou fazer isso, porque esse ano de 2026 é o ano das coisas, todo esse processo que eu venho passando nos últimos anos da minha vida se concretizar e valer a pena. Então, 2026 eu vou sair da zona de conforto, vou me entregar e vou pra cima, vou fazer as coisas acontecerem. Que assim seja. Muito obrigado, pai. Obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu carinho, por tudo que você faz e representa por mim. É gratificante e eu quero criar isso como um hábito. Último episódio do ano, eu quero que sempre seja com você. Porque aqui. É gratificante demais eu poder ver ter um ano trabalhoso e finalizar para que eu nunca na minha vida possa esquecer quem eu sou, quem eu me tornei e quem foi o responsável por isso. Então, obrigado mesmo por você estar aqui mais uma vez. É uma via de mão dupla. É muito gratificante estar aqui, mais significante ainda pelo fato de ser o último e a gente poder falar de tudo que vem aí pela frente desse 2026 gigante. Isso. Obrigado de coração, pai. De verdade, é um amor imenso que eu tenho por você e que venha 2026 e estaremos juntos novamente. Sabe que você pode contar comigo porque precisar. Vou estar sempre ao seu lado. Pessoal, muito obrigado para vocês que acompanharam o podcast até aqui, né? Sigam o Rogério nas redes sociais aí, dê o joinha, se inscreva no canal, né? Ative o sininho aí para quando chegar novos episódios para você. Deixe o joinha que isso ajuda demais a gente aqui e compartilha para as pessoas que você acha que tem que ouvir esse podcast, pessoas que você viu que podem colaborar, ajudar com os projetos sociais, com a Setup, e vi esse episódio para elas, para que elas possam entender um pouco mais como funciona esse projeto lindo, esse projeto grandioso que ajuda e salva vidas. Então, compartilhei para as pessoas. E é isso. Finalizando mais um podcast de A a Z com o Rogério Prada, falando sobre a Setup e espiritualidade. E é isso, galera. Um beijo no coração de cada um de vocês.